somos gratos a Deus por estarmos reunidos aqui nesta oportunidade, nesta manhã, para juntos glorificarmos a Deus. É maravilhoso quando a gente, logo no domingo, cedo, dedicamos as primeiras horas do dia ao Senhor e aqui estamos na sua presença. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10. Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10. Todos aqueles que já encontraram Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10, pode dizer amém? Amém. Que está escrito: mulher virtuosa, quem acha? O seu valor muito excede o divinas joias. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a tua palavra que fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã impactados pelo poder do teu Espírito e alimentados pela tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligado, não deixe que nada desvie a sua atenção da palavra, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos, porque mais uma vez, porque Deus está bem falando, desde o começo do culto, através dos louvores, dos testemunhos, e por isso, mais uma vez, Ele vai falar conosco, desta vez, através da sua palavra. Queridos irmãos, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10. Se os irmãos forem observar, Provérbios, capítulo 31, versículo 10 até o versículo 31, é chamado esse aqui um capítulo de ouro da mulher. Eu acho que toda mulher devia ler todo dia esse capítulo. Eu aconselho as irmãs lerem minuciosamente em casa todos os dias esse texto, porque nesse texto aqui está todas as qualidades da mulher virtuosa. Nesse texto aqui está, sem dúvida alguma, instruções valiosíssimas para a mulher. E quando Salomão diz assim: mulher virtuosa, quem a acha? Na primeira parte do versículo,
Ele está dizendo que a mulher virtuosa é uma coisa rara. Como diz o ditado, né? Não se acha em qualquer lugar. É uma coisa rara. Por isso que ele usa essa expressão. Quem a achará? Então, ele está dizendo que a mulher virtuosa realmente é uma pessoa rara, assim como um homem honesto, na verdade, um homem fiel, um homem sincero, também é uma coisa rara. Eu até me lembro, outro dia, a gente dirigindo aí pelas estradas, os caminhoneiros são muito criativos, né? Aquelas frases que eles falam no caminhão. Outro dia eu ouvi uma frase assim que eu fiquei rico, eu estava até com a minha esposa dirigindo carros, mais ou menos lá na Dutra. Aí estava vendo assim: homem honesto está em extinção. Se você encontrar um presente. Veja bem que são realmente colocações assim interessantes que no fundo revelam verdades. Então, da mesma forma, Salomão diz que a mulher virtuosa também é uma coisa muito rara. Então, queridos e amados irmãos, é fácil você perceber quem é uma mulher virtuosa. É verdade? Também é fácil você perceber um homem virtuoso. Então, na verdade, quem é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é aquela que possui naturalmente qualidades morais e espirituais que a tornam digna de ser chamada de uma mulher virtuosa. É aquela mulher que possui qualidades morais, espirituais, qualidades cristãs, né? A pessoa que dá um testemunho de uma verdadeira mulher de Deus, ela pode ser chamada de mulher virtuosa. E justamente Deus colocou no meu coração esta palavra nesta manhã por duas razões principais. Primeiro, porque quando eu vou pregar uma mensagem, eu não prego aquilo que eu quero, né? A gente às vezes vem para tudo, a gente pode ter uma lista grande de mensagens para pregar. Mas se a gente não escolhe só bem, minha mamãe mandou dizer que eu devo pregar essa daqui, não é assim, né? A gente recebe a orientação de Deus para falar, porque Deus sabe a necessidade do plenário. Eu não conheço a vida de cada um dos irmãos aqui, mas Deus conhece. Então Deus envia a palavra de acordo com a necessidade do plenário. Então, a primeira razão é porque verdadeiramente Deus colocou no meu coração essa palavra, porque eu tenho interesse em falar essa palavra para a igreja. Nós somos apenas um canal por onde flui a bênção de Deus. Então, queridos irmãos, é a primeira razão. Uma outra é que nós estamos em congresso de mulheres e, se os irmãos forem observar, se dá uma olhada aqui no plenário, nessas três bancadas, os irmãos vão ver aqui, e para ser otimista aqui, ó, eu acho que 80% aqui é mulheres, na verdade 80% do plenário aqui são mulheres. E nós glorificamos a Deus, irmãos, porque o ministério feminino tem se intensificado muito. A mulher, na verdade, ela tem conquistado um espaço muito grande em todos os setores da sociedade, tanto lá no mundo secular como dentro da própria igreja. Basta observar que a mulher hoje ela ocupa funções que antes era inconcebível uma mulher ocupar, né? Funções que você só via o homem ocupando, né? E algumas eu até não concordo, eu acho que até, queridos irmãos, exigir demais a mulher não tem uma estrutura física para exercer tais funções. Hoje em dia tem mulher até sendo pedreira, é verdade? É uma função que eu acho muito inadequada, né, para a mulher, porque existe muito esforço físico e a própria estrutura do corpo da mulher não foi feito para suportar tanto peso, tanto trabalho rústico como o homem. A própria estrutura óssea do homem, você não sabe, é mais forte do que a estrutura óssea da mulher para aguentar peso, né? O homem só não aguenta mais dor que a mulher, mas peso aguenta, não é verdade? O homem pode, né, para tomar uma injeção, não é brincadeira. A mulher é comum, né, tomar injeção. Então, realmente o homem
suporta a dor que a mulher suporta. É verdade, mas a estrutura óssea do homem foi feita para suportar mais peso, mais trabalhos rústicos do que a mulher. Então, algumas funções a gente até concorda que a mulher desempenha também tão bem como o homem, que a mulher até melhor em algumas coisas, por ser mais detalhista, a mulher mais caprichada. Interessante que essas coisas na mulher são importantes de acordo com a criação, não é verdade? O homem, olha, o homem, quando ele quer mostrar para a mulher que ele é superior, ele diz assim: bem, você fique aqui, porque nós os homens foram feitos primeiro, né? Depois foi vocês, as mulheres, né? Aí já as mulheres dão uma resposta para o homem dizendo: bem, vocês foram um rascunho, né? Mas a gente foi o acabamento final. É verdade? De fato, você percebe que realmente Deus caprichou mesmo na hora de criar a mulher, né? Mas aí o homem, é verdade, por outro lado, ele também dá para a mulher uma treva para ela, dizendo o seguinte, que Deus deixou para fazer a mulher depois, né? Por último, porque você sabe que as mulheres gostam da opinião indigna, né? Então, se Deus tivesse só a mulher feita, a mulher trabalho para aquele negócio, né? Então, a mulher opina: olha, eu acho que eu devo fazer assim. Então, Deus pensou: bem, vamos deixar ela tudo, mas já está tudo pronto. Então, veja que são situações bem interessantes, a maneira amorosa que Deus está lidando com o homem como com a mulher. De fato, queridos irmãos, Deus fez a mulher com detalhe, né? Enquanto o homem Deus fez do barro bruto, né? Do pó da terra, né? Fez o homem. Já depois a mulher, Deus já fez a mulher de uma coisa pronta, já o homem já estava pronto. Deus tirou da costela, ou seja, que é uma coisa que já estava pronta. E você percebe que o processo da criação da mulher realmente foi mais detalhado, por isso que a mulher também tem esse instinto detalhista. E isso é muito importante, porque a mulher completa o homem, sim, né? O homem é muito básico, né? Já a mulher é minuciosa, a mulher é detalhista. É tanto, queridos irmãos, que em questão de arrumação em casa, quero aconselhar para vocês, os maridos, esse negócio aí para a mulher, né? Porque existe uma diferença, na verdade, e a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Isso é verdade, é o cabeça da mulher. Ele só não é o cabeçudo, né? Entre ser cabeça e cabeçudo, né? O cabeça da mulher é aquele que naturalmente é o líder da casa, né? Toma as decisões importantes, ele dá a palavra final, ele é o cabeça, em questões decisivas, mas em questão de arrumação em casa, né? Qual é a diferença do cabeça e do cabeçudo? Por exemplo, a mulher está arrumando uma sala, ela fala: olha bem, eu quero que isso aqui, ó, de uma cor mais suave. Eu quero vermelho, essas paredes aqui vermelho, né? É um cabeçudo, né? É bom não entrar nesses detalhes, deixa a mulher cuidar dessas coisas em casa, ela faz isso muito bem, não é verdade? O homem sai para trabalhar, a mulher está ali mais dentro de casa, dentro do dia a dia. Então, essas coisas aí as mulheres sabem fazer muito bem, porque a mulher observa coisas que o homem não vê. Então, isso é uma característica muito importante da mulher. Queridos irmãos, nós glorificamos a Deus porque a mulher tem o seu espaço dentro da igreja. Eu vejo muitas mulheres aqui no mundo ocidental reclamar de uma sociedade machista. Pode até ser, mas é bom você reclamar muito.